Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamento do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles também avançados em idade. Ora, aconteceu que Zacarias, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar ele no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo o anjo, Zacarias turbou-se e apoderou-se de Zacarias o temor. Disse-lhe o anjo a Zacarias: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes a prudências do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. E então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher também é avançada em dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar a você e te trazer essas notícias. Todavia, você ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. A consequência de quem não dá valor na palavra fica mudo, ó, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias lá fora, e admiravam-se de quanto tempo se demorava no santuário. Mas Zacarias, saindo, não lhes podia falar. Então entenderam que Zacarias teve uma visão no santuário, e expressava-se Zacarias por aceno e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias de seu ministério, ele voltou para casa. E passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, engravidou-se e escondeu o bebê por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio ou a minha vergonha perante os homens. Verso 57, por favor, e o versículo 58. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram da sua alegria.
Palavra do Senhor. Amém. Assente-se, por favor. Pouco se sabe sobre Lucas, que escreveu este evangelho, também escreveu Atos. Pouco se sabe sobre ele, já que ele raramente compartilhou detalhes sobre a sua própria vida. Lucas não relata quem foi seu pai, sua mãe, se teve filhos ou não. O nome Lucas, ele é citado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Em Colossenses 4,14, Paulo cita o nome de Lucas. 2 Timóteo 4,11, Paulo cita o nome de Lucas. E também no versículo 24, em Filemão, ali está citado o nome de Lucas. De acordo com a tradição, Lucas, ele era gentil. E isso fez de Lucas o único gentil a escrever livros da Escritura. Lucas dedicou o seu trabalho ao excelentíssimo Teófilo. Literalmente, Teófilo significa aquele que ama Deus. Quem foi Teófilo? Teófilo era um homem muito conhecido em Roma, um membro da casa de César, e Teófilo possuía um cargo elevado em Roma. Lucas é o único evangelista que começa o seu livro com um relato detalhado do nascimento de 2 bebês, João o Batista e Jesus Cristo. Só Lucas inicia relatando o detalhe do nascimento desses 2 bebês primos. Nesse texto, ora, que acabamos de ler, do verso 5 ao verso 25, o evangelista Lucas, ele traz para nós posso dizer assim, a narrativa do nascimento de João Batista. E com base nesta narrativa, nós podemos nesta noite aprender com Zacarias e sua esposa Isabel algumas lições para uma vida extraordinária. Que lições são essas? Lição de número 1: não deixe o ambiente hostil mudar a sua identidade. O versículo 5 que nós lemos ao verso 6 nos diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher, a mulher de Zacarias, era das filhas de Arão, ou seja, origem sacerdotal, e chamava Isabel. Ambos, ou seja, Zacarias e Isabel, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha, eu te aconselho, abra um parênteses, estude o Evangelho de Lucas. Dentre Mateus, Marcos e João,
Lucas é o único que faz questão de dar o profundo detalhe de cada texto. Lucas é um camarada, diz teólogos, que ele foi um camarada detalhista no máximo, tremendo. Observe que ele fala, ó, nos dias de Herodes, olha o detalhe, rei da Judéia, então são tudo detalhes. Então lição número 1, para não fugir disso: não deixe o ambiente hostil mudar sua essência ou mudar sua identidade. Te explico. Observe que Lucas diz assim, ó, no tempo de Herodes, ou nos dias de Herodes. Quem foi Herodes? Herodes foi o rei da Judéia. E na época de Herodes era um tempo dificílimo, muito difícil para a nação de Israel. Por quê? Por duas posições pelo menos. Em primeiro lugar, esse tempo de Zacarias e de Isabel, era tempo difíceis, pois o povo não recebia qualquer palavra profética da boca de um profeta de Deus, havia já 400 anos. Desde que Malaquias, o último profeta, ele havia profetizado a vinda de Elias, conforme Malaquias 4, versículos 5 ao 6. Em segundo lugar, porque o tempo de Herodes era um tempo difícil. Em segundo lugar, era tempo difícil para Zacarias e para Isabel, porque o rei Herodes, o rei desta época, era esse Herodes um homem cruel, sanguinário, terrivelmente endemoniado. Ele se mantinha no trono de rei, gente, à custa de tramas e corrupção, e trocava cargo, dando dinheiro para as pessoas. Não basta isto, este Herodes aqui do tempo de Zacarias e Isabel, ele teve 10 esposas, ele teve 10 mulheres, e além disso, ele mandou executar uma, porque ele estava suspeitando que ela estava traindo ele. Não bastava isso, mandou matar 3 filhos queimados. O cara era terrível. E durante o seu cruel reinado, ele também mandou matar todas as crianças de Belém que nasciam de 2 anos que tinham 2 anos para baixo do sexo masculino. Tentou até matar a criança Jesus quando nasceu, mas Deus, pela sua bendito livramento, enviou ali a estrela direcionando, falou com os reis magos, dizendo: foge para o Egito, que eu vou dar um jeito nesse camarada. Então estou voltando aqui, esse tempo em que Zacarias está vivendo, no reinado de Herodes, ponha comigo, era um rei totalmente idólatra, era um rei totalmente mundano, era um rei totalmente incrédulo. Ele era contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o cristianismo. Então nesse tempo está lá Zacarias e está lá Isabel, e o que me chama a atenção é: o tempo era difícil, o tempo era cruel, o rei era maligno, era treva pura, mas Zacarias e Isabel era crente no Senhor, era justo, era irrepreensível e dava bom testemunho moral, espiritual e cerimonial. Não entendi, bispo, eu vou com mais calma. No tempo de Herodes, Zacarias e Isabel, gente, diz o texto e não sou eu, nós lemos juntos, eles eram tementes a Deus, ou seja, eles não deixavam a sujeira de Herodes contaminar eles. Eles faziam diferença no meio daqueles que não faziam diferença. Vem cá comigo, por favor, entenda aqui. Ei, não é porque estamos no mundo que temos que ser igual ao mundo. E infelizmente digo isso de boca aberta e com o coração doendo. Muitas igrejas, para atrair o mundo, estão virando mundana. Não precisa não, amado pastor. Prega o evangelho.
Para de trazer carnaval para dentro de igreja, balada gospel. Querido, escute, a igreja não precisa virar mundana para conquistar os mundanos. A igreja precisa ser crente e pregar o evangelho. Observe bem que Zacarias e Isabel, o texto diz lá, ó, que diante de Deus viviam irrepreensivelmente e eram justos. Vem cá, o rei é cruel. Eu vou deixar de ser crente porque senão o rei vai matar eu. Não. Então, primeira lição é essa aqui, guarda no seu coração: não deixe o ambiente mundano mudar sua identidade. Seja luz onde você passar. Querido, nós não precisamos se vestir igual ao mundo. Nós não precisamos ter os costumes mundanos, gente. Infelizmente, eu digo a verdade: você não é cego e você está vendo isso, e também não é surdo, você escuta. Você não sabe mais se tem igrejas que é culto ou é... Você sabe o que eu estou dizendo. Então, ou seja, por mais difíceis que seja o tempo, Deus tem servos consagrados, servas consagradas. No tempo de Herodes, Isabel e Zacarias eram servos tementes a Deus. O nome Zacarias é tão lindo, e também o de Isabel. O nome Zacarias significa o Senhor se lembrou. E o nome de Isabel, pastor? O nome de Isabel? O nome Isabel significa Deus é o meu juramento. Para você que vai ter filho aí, ó, tem 2 nomes lindos para você colocar. Irmãos, por mais difíceis que sejam os tempos, por mais difícil que está aí os escândalos políticos, por mais difícil, irmão, que está alguns líderes religiosos por aí se vendendo por dinheiro, por mais difícil que estamos vendo apostasia no seio da igreja, heresias em alguns púlpitos, falsos mestres espalhados e falsos profetas e anticristos por aí, por mais que são tempos difíceis, Deus manda dizer: mantenha você uma vida consagrada, seja você diferente, faça você a diferença, mostre para eles que você de verdade tem o Espírito Santo. Não se venda, não se troque, não aceite proposta em troco do propósito. Não aceite, mantenha o propósito em pé. Proposta passa o tempo, a proposta vence, mas seja crente. Se lá onde você trabalha é um tempo de Herodes, seja crente lá. Se lá onde você está na hora do almoço é um tempo de Herodes, é só piadinha que nem o diabo quer ouvir, faz a diferença. Sai de perto, seja crente, faz a diferença, igreja. Esta é a primeira lição: mantenha a essência cristã em meio a um mundo hostil. Bendito é o Senhor. Diga para o teu irmão: mantenha a essência cristã em meio a um mundo hostil, perdido. Me permita te perguntar, com todo respeito à sua pessoa, e não estou te ofendendo: quando você está entre os que não são cristãos, como nos comportamos? Como diz o ditado, já viu aquela ilustração? O irmão trabalhou mais de 10 anos numa empresa, 10 anos ali no meio de um monte de gente. Depois de 10 anos, aconteceu uma situação, ele falou: sou crente, irmão. Oxe, mas 10 anos está aqui, não sabia que você era crente não. Como estamos nos comportando, igreja? Como você se comporta, amado, lá no meio daquele monte de gente tribulado, que não quer nada com Jesus? Você está fazendo a diferença, ou você está se manchando igual eles são manchados? Apertou aí? Fala para o teu irmão: agora deu uma apertada, né? Mas fica tranquilo, passa. Já já você vai se alegrar. Mas eu estou falando sobre 2 casais que para mim, eu tiro o boné e tiro o chapéu e reverencio. Idade avançada, esposa estéril, e mesmo assim servindo ao Senhor, vida de oração. Mesmo assim eles eram diferentes. Eles faziam a diferença.
A Bíblia nos diz claramente aqui no versículo, nesse versículo nós acabamos de ler, o versículo 6, que eles eram ambos, os dois, marido e mulher, justos diante de Deus, vivendo. Observe a expressão da bíblica, vivendo. Não é de vez em quando que eles eram irrepreensíveis, eles viviam e não tinha ninguém para chamar a atenção, repreendê-los. Eles viviam uma vida irrepreensível, era um testemunho ambulante, aonde chegavam. É o que a Bíblia está falando com a gente aqui, irmãos. Não é o pastor não, ó. Viviam irrepreensíveis diante dos olhos de Deus. Justo por quê, pastor? Justo porque eles andavam de acordo com a palavra de Deus. Irrepreensíveis, por quê? Porque eles tinham uma vida, uma conduta moral, espiritual, cerimonial, social, exemplar. Isso é irrepreensível. Eles compravam, pagavam. O vendedor de panela batia a palma para cobrar. Eles não falavam assim, vai lá, fala que eu não estou. Eles iam pagar. O nome deles era limpo no Serasa. Irmão, escute, não altere a sua essência cristã para ser parecido com a essência do mundo. Não altere, gente. Pastor, mas os tempos são difíceis, pastor. Os tempos são difíceis. Pode ser o tempo difícil que seja, irmão. Continua sendo crente. Vamos continuar agradando a Deus. Deixa fulano, beltrano, se eles querem desagradar, o problema é deles. Não segue, você quer cair no mesmo buraco, eles vão cair. Segunda lição. Mas antes, cutuca o vizinho para ele não dormir, que hoje o almoço dele foi pesado, a maionese, as macarronadas, ele está sonhando para depois na janta. Cutuca ele fala assim, ei, fala para ele assim, ó, não se contamine, porque muitos estão se contaminando. Eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, não, eu não sou anjo porque eu não tenho asa nas costas, não. Mas eu procuro agradar o Senhor. E a gente pode isso porque a Bíblia diz, fuja do mal. A Bíblia diz, seja sal, seja luz. É porque a gente tem condição de ser. Senão Jesus falava assim, eu vou fazer de você um sal, vou fazer de você uma luz. Não, ele fala, seja, se transforme, mude, tenha conduta, atitude, seja. Se ele fala seja, é que ele sabe que a gente pode ser diferente. Aqui não tem dono da verdade não, somos cheios de falha, mas procuramos o caminho da perfeição. Não é porque eu sou falho que agora eu posso ver uma vida lá vão ter desagradando o Senhor. Isso não existe, irmão. Não é verdade? Vamos para o segundo ponto. Segunda lição. Zacarias e Isabel não tinham, mas eram. Diga para o teu vizinho, eles não tinham, mas eles eram. Vamos lá, os irmãos, por favor. Olha só que coisa tremenda. Verso 7 na primeira parte. Ó, e não tinham filhos. Por favor, verso 6. Verso 6, primeira parte. Ambos eram justos diante de Deus. Ó, eles não tinham filhos, mas eles eram crente. Vou repetir, tá? Eles não tinham filhos, mas eles eram justos. Eles não tinham a bênção, mas eles eram tementes. Eles não tinham a vitória, mas eles eram santos. Eles não tinham uma casa boa, mas eles eram. Eles não tinham vitórias e bênção, mas eles eram. Muitos irmãos querem ter, mas não querem ser. E para Deus o que mais vale não é o que a gente tem, é o que a gente é. Querido, isso é tremendo. Olha para mim, por favor, mamãe, papai. Qual é o sonho de um casal? Ter filho, sim ou não? Agora escute, Deus fala assim, você nunca vai ter filho. E você, Zacarias, já acabou o teu tempo. Eu te pergunto, você vai continuar sendo crente? Será que vamos continuar adorando o Senhor, desenvolvendo o dízimo, sendo fiel ao Senhor, obedecendo ao Senhor, porque nós não temos o que nós queremos? Observe que eles não tinham, mas eles eram.
Eles não tinham filhos, que era a maior alegria. A maior tristeza deles, meus irmãos, é porque ele não tinha filho. Qual pai e mãe não quer ter um filho, pelo menos um? E Zacarias exercia o ministério sacerdotal assim de gente no templo de Jerusalém. Com certeza famílias iam lá e ele via aquele monte de filho, e o coração dele maltava, doía, mas ele não deixava de ser. Quantos estão deixando de ser adoradores só porque Deus não está cumprindo promessa, só porque Deus não está respondendo? Quantos estão deixando igrejas, cultos, não digo só aqui, em muitos lugares, abandonando o cargo, ministério, pastor, abandonando pastora, virando as costas para casa de Deus, porque Deus não abriu a porta, Deus não entregou. Escute, ei irmão, nós temos que mais é ser do que ter, porque quando você tem, perde, mas quando você é, a garantia é certa. Diga para o teu irmão, mesmo que você não tenha bênção, continue sendo um adorador. Mesmo que você não tenha o que você está pedindo para Deus, continue agradando o Senhor, temente a Deus, honrando a tua família, sendo fiel à tua esposa e teu esposo. Porque me desculpe, não é o teu caso, mas está por aí assim, chovendo de gente, só atrás da bênção e não atrás do abençoador. Só quer vitória, irmão, só quer bênção, mas não quer nada com Jesus. Querido, a bênção vence, Jesus não vence. A bênção estraga, Jesus não estraga. A bênção acaba, Jesus é eterno. Eu te faço uma pergunta: se Deus chegar até você e falar, vou trancar as portas para você durante um ano, eu te faço uma pergunta: nós vamos continuar sendo? Ou nós só estamos atrás de Deus porque Deus pode fazer alguma coisa? Querido, pelo amor do Senhor, pare de procurar Jesus por aquilo que Ele pode fazer. Procure Jesus por aquilo que Ele representa. O Salvador morreu por mim e por você, derramou todos os litros de sangue na cruz, para que você tenha uma família e uma casa hoje. Oh Espírito Santo, eu te amo. Querido, eles não tinham a bênção que é o Filho, eu disse isso, mas eles eram crentes ainda. Está lá dizendo o texto, ó, e ambos eram justos diante do Senhor. Eles poderiam fazer de tudo. Senhor, vem cá. A Isabel fala, vem cá, o Senhor me fez nascer estéril. Já estou aí chegando não sei quantos anos, estou velhinho e nada. Meu marido também nada, já está velho. Não tenho filho. Senhor, esse negócio de crente está por fora. Como está assim de gente? Esse negócio de crente está por fora. Mas eu dou parabéns para você. Mesmo com a porta fechada, você está aqui dizendo, Jesus é lindo, é maravilhoso. Você está em situação de enfermidade, mas você está no culto adorando o Senhor. Você está em situação de luta que só Jesus sabe o como você entrou aqui na casa dele nessa noite. Mas mesmo assim você já louvou, você já orou, você já dobrou o teu joelho, você já levantou a mãozinha santa e já deu mais de 20 glória a Deus e aleluia. É isso que Deus quer, mais que você não tenha a bênção. O que Ele quer ver é que você seja um adorador, uma adoradora de verdade. Eu só pergunto, tem adorador aqui? Levanta, dá um sinal para Jesus ouvir. Pergunte para o vizinho, se Deus não te abençoar, você ainda continua sendo crente? Será? Se Deus travar suas vendas 30 dias, você continua vindo para o culto? Olha que você pensou duas vezes, hein? Se Deus permitiu o teu carro sofrer um acidente, um PT, você continua vindo para a igreja? O salmista, eu gosto dele, que ele diz assim no Salmo 34, versículo 1. Ele fala assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Olha lá. Na escassez eu bendizo ao Senhor. Na bênção eu bendizo ao Senhor.
Na doença eu te bendigo, ó Senhor. Na enfermidade eu te bendigo, ó Senhor. Está tudo difícil, eu te bendigo, Senhor. Está tudo fácil, eu te bendigo, Senhor. Aí ele fala assim: e o seu louvor estará sempre, ou seja, faça chuva, faça sol, eu já levanto cantando o hino da vitória, a harpa cristã, eu já começo a cantar Deus é fiel, Deus é Ei, escute, é isso que Deus quer que você saia daqui entendendo nessa noite. Eu não estou abençoando a sua venda, porque eu quero saber se você ainda é crente. Eu não estou enviando o crente lá porque eu quero ver se você é crente. Eu permiti essa dorzinha no teu corpo porque eu quero ver se você continua sendo crente. Ei, você esqueceu que Deus está no controle de tudo? Ou você ainda acha que você que está comandando tudo? Escute, igreja, por favor, eu estou indo um pouquinho rápido com respeito a você e ao horário. Escute isso aqui. Essa falta de filhos para Isabel e Zacarias naquela época, na tradição, trazia uma humilhação tal para o casal, gente, que você nem imagina. Hoje é diferente, se o marido e a esposa não têm filhos, mas na época deles era uma humilhação tal. Por quê? Porque as pessoas que viam que o casal não tinha filhos, já diziam assim: é gente amaldiçoada, estão debaixo do castigo de Deus. Então não era fácil. Além disso, o casal Zacarias e Isabel, eles achavam que nunca poderiam sentir a esperança que todos os casais sentem, a esperança de ser pais. Era doído, era triste. Você que casou e passou tanto ano e nada de filho, você sabe que você sofreu. Entra na pele desse casal. Mas Deus demorou para abrir sua amada e quase você se desviou. Quer saber de uma coisa? Esse negócio de igreja, pai, todo mundo tem filho, eu estou aí, casei, até agora não sou mãe. E esse casal aqui? Mas mesmo assim, debaixo de uma humilhação, debaixo de uma grande angústia, debaixo de acusação, você é estéril porque você é uma mulher amaldiçoada, mesmo assim, eles eram crente. Fala pro teu irmão, tem que ser crente, rapaz. Então a segunda lição, eu quero que você repita comigo assim, ó: Zacarias e Isabel não tinham a bênção, mas eram crente. Amém? Diga para o teu irmão, por mais que Deus não tá fazendo na sua vida, continua vindo para a igreja, continua sendo crente. Terceira lição. Qual será que é? Verso 4 e 8, verso 8, por favor. Qual que é a terceira lição? Permaneça fiel a Deus, mesmo se Deus está ou não abençoando você. Aleluia, eu vou repetir, tá? Permaneça fiel a Deus, mesmo se Deus está abençoando ou não está abençoando você. O versículo de número 8 diz assim: ora, aconteceu que, olha lá, preste atenção, ó, exercendo Zacarias diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe a sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar Zacarias no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Mas eu te chamo a atenção, qual é a tese? Permaneça fiel a Deus, mesmo se Deus está te abençoando ou não. É isso, não é? A terceira lição? Ok. Irmãos, preste atenção, por favor. Zacarias se manteve fiel
em servir a Deus no ministério que Deus lhe emprestou, mesmo não tendo filho. Como assim? Zacarias tinha um ministério sacerdotal. O texto diz que lá, um versículo diz, aconteceu que ele exercendo, ou seja, a esposa não engravidava, filho não via, o silêncio de Deus era grande, mas ele está ali, fazendo a sua obrigação para com aquilo que Deus o chamou. Não entendeu não? Já você entende. Tem muitas pessoas, não é o seu caso, tem muitas pessoas que deixaram de exercer sua função no reino, na obra de Deus, só porque a bênção não veio. Vou sair do círculo de oração, vou sair do grupo de irmão, vou parar de evangelizar, vou parar, docinho, crentinho, gelatina, que Deus me livre. Para de ser crente cristal, rapaz, qualquer coisinha está se quebrando. O irmão aqui, gente, eu estou usando ele para dar 10-0 em nós. O irmão e a irmã Isabel aqui, o irmão Zacarias, não tinha filho, mas ele está lá, fazendo o que Deus mandou. Sabe o que é doído como a gente pastor? Faz 26 anos, varão, que eu sou pastor pela misericórdia. Pessoa abandona cargo e nem satisfação dá, achando que é eu que chamei ele para cargo. Aí Deus ora e fala: ei, rapaz, você vai perder para Zacarias, hein? Por isso que eu não estou ouvindo sua oração. Eu permito uma prova, você para de exercer o que eu mandei você fazer. Você acha, irmão, que eu estou aqui pregando há 26 anos porque eu quis? É porque eu tenho uma obrigação no reino. Foi Deus que me chamou para isso. Agora, se eu parar de exercer por causa de luta, quem vai entrar na prova não é você. Você vai ficar no bem bom. E eu, vou quebrar a cara. Agora diga para o teu irmão: não pare de fazer o que Deus mandou por causa de gente. Porque tem gente que tomar o seu lugar para você ficar aí chorando pelos cantos. Sabia disso ou não? Escute bem, irmão, por favor, preste atenção. Tem gente que para dar uma lutinha conjugal já não vai para a igreja, não vem pregar, não vem louvar, não vem fazer nada para o Senhor. Se coloque no lugar de Zacarias, amado. Você continuaria exercendo o ofício de sacerdote, mesmo que Deus não te desse filhos? Mesmo que a esposa é estéril? Mesmo você vendo aquela multidão de criançada com os pais, você continuaria pregando? Você continuaria louvando? Você continuaria exercendo um cargo na igreja? Ou você já chutou o balde com tudo? Como muitos já fizeram. E se você não tomar cuidado, você também faz, porque é o que o diabo quer. Se eu parar de pregar aqui hoje, amanhã tem outro aqui no meu lugar. Só que, por favor, você só toma o meu lugar se Deus me tirar. Porque sair eu não saio. Sou teimoso igual uma mula velha. Só se Deus me tirar. Mas eu estou pregando com um pulmão e estou pregando. E o melhor, só respiro 70%. Em junho agora peguei um Covid, foi 30 para o Baralau. Mas eu vou continuar pregando, exercendo. Porque quem me chamou não foi o homem. Quem te chamou não foi o homem. Eu fico doido com, por favor, homem barbudo perdendo para mulher. Qualquer coisinha, vai parar. Ai, Pai do céu. Olha para o tema e diga assim: se Deus trancar as portas para você, você continua exercendo o teu ministério? Você continua sendo um obreiro? Você continua louvando no altar? Você continua evangelizando? Você continua ou não continua? Não, pastor, então, meu amigo, Deus não errou em te escolher. É você que aceitou abandonar o chamado. Porque Deus não erra não. Observe bem aqui, eu estou usando esse texto para você entender o que Deus está falando, viu? Zacarias se manteve fiel em servir a Deus no ministério, mesmo não tendo filho. O que eu disse eu repito: quantos param de fazer, de exercer o trabalho para Deus, só porque Deus não abençoou? Mateus capítulo 3, eu quero usar um texto paralelo. João nasce, cresce, olha só o que João está fazendo. É igual o pai, exercendo o ministério. O pai já tinha ido, mas olha lá Mateus 3:1, por favor, eu quero ler com a igreja, por gentileza. Naqueles dias,
Estude o contexto. Anterior e o posterior é mais o anterior. Outra coisa, dias difíceis, dias complicados. Apareceu quem? João Batista, fazendo o quê? Pregando no paraíso. Na onde? O cara está no deserto, tempo difícil, mas está em plena execução do seu ofício ministerial, pregando. Ele aparece no deserto, querido, não é reclamando de Deus. Ele aparece no deserto, não é murmurando da vida, da família, do arroz com feijão, porque não tinha uma mistura. Ele aparece exercendo o seu ofício ministerial, pregando o evangelho do reino. Deus está dizendo aqui: e você está aparecendo no deserto fazendo o quê? E às vezes nem no deserto está, você está no oásis, mas não está fazendo o que Deus está mandando. Esse camarada é o filho de Zacarias que nasceu, é óbvio que cresceu. Outro texto, não precisa nem usar, mais rápido, Ezequiel 37, tem tantos. Veio a minha mão do Senhor e me levou para um vale cheio de ossos secos. Escute, vale é lugar embaixo. Ezequiel está lá embaixo, mas está com Deus. É melhor estar lá embaixo com Deus do que lá em cima com o diabo. Entro, eu quero só concluir isso. E a Bíblia diz que Deus diz assim: profetiza sobre esses ossos. Sabe o que é isso? Libere uma palavra. Ezequiel diz a Bíblia: então eu profetizei. O que quer dizer? Eu estou no vale, mas estou exercendo o ofício de profeta. E Deus está falando aqui com você nessa noite, amigo, amiga, irmã. Volte por ciclo de oração, procure a tua pastora, volte por cargo ministerial, vai ganhar almas. Não coloque obstáculos para fazer, não. A Bíblia está cheia de gente debaixo de luta, mas dizendo que Jesus é lindo e é maravilhoso. Fala para o teu irmão: não seja crente gelatina. A Bíblia nos mostra isso. Então, irmão, mesmo não tendo filhos, Zacarias cumpre a sua obrigação de sacerdote. Esse dia eu estava falando para a pastora, não sei quantos anos faz que a gente não viaja, uma viagem de pelo menos 20 dias. E dentro do estatuto desta igreja, um dia eu vou ler para você, eu tenho um dever, como diz, numa cláusula de pastor presidente de um campo, ficar 30 dias de férias. Nunca fiquei em 26 anos, mas escute, uma coisa eu quero te dizer aqui nesta noite. Querido, pelo amor do Senhor, eu não entendo como você tem coragem. Está sendo online, está ao vivo, tem muita gente ouvindo e vai ser gravado. Eu não sei como você tem coragem de abandonar um cargo. Você não tem medo de Deus, não? Escute, você conhece a história de Saul? Deus disse: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu rejeitei. É que diz assim: Samuel, eu não quero mais nada com Saul. Para mim Saul já era. Eu já tenho outro escolhido, que é Davi. Você sabe qual foi a diferença de Saul e Davi? Saul foi escolhido pelo povo. Saul esperava aplauso do povo e abraço do povo, por isso que o reinado foi destruído. Agora Davi foi escolhido por Deus e nunca esperou ninguém aplaudi-lo, por isso que teve um reinado próspero. Querido, escute, estou voltando aqui, pelo amor do Senhor. Deus manda te dizer nesta noite, não sei para quem aqui, onde vai. Ei, volte a exercer o cargo que Deus te deu. Sabe por quê? Tem gente orando e jejuando, pedindo uma oportunidade dessa, e Deus vai te colocar em escanteio, igual Saul, e vai pegar o Davizinho do pasto e vai botar no teu lugar. Depois não vem chorar aqui com lágrimas, não. Cutuca o vizinho e diga: dê valor ao ministério que Deus te entregou. Quer que seja até limpar banheiro, é um ofício ministerial. Não estou dizendo só em altar, não, amigo. Vale mais quem está na porta do que o altar. Porque quem está na porta e está no altar é o mesmo nível. O que muda é só aqui essa elevação. Mas no reino de Deus é a mesma coisa. Porque a estrela aqui é Jesus, a glória dele, a honra é dele. Aqui ninguém é melhor que ninguém, não, meu amigo. O melhor aqui é Deus. Aleluia.
mesmo sem receber a bênção, Zacarias não deixou de ser bênção. Continua ali buscando, continua orando, continua exercendo o sacerdócio diante do povo, irmão. Ele continua sendo um canal de... Ei, sabe o que Deus manda dizer? Por mais que a porta não está se abrindo, seja um canal de bênção para quem precisa. Frutifique onde Deus te coloca. Lembra a menina que foi usada na direção para falar para a esposa de Naamã: se o meu senhor Naamã soubesse que em Samaria há um profeta, ele o restauraria da lepra. Aquela menina foi levada presa como escrava, mas ela chegou na casa de Naamã, ela deu fruto. E Deus está dizendo: frutifica onde Deus te coloca. Fala para o teu irmão: frutifica onde Deus te coloca. Quer na igreja, quer na casa, quer no bairro, quer no trabalho, quer na escola, dê fruto. Por quê? Diga por quê. O machado está na raiz. E esse ano está acabando, falta poucos dias para terminar 25. Eu te pergunto: cadê os frutos? Almas, onde estão? Cadê as almas que Deus pôs na tua mão, você não cuidou, deixou embora? Deus não pôs na minha mão, pôs na sua. O que põe na minha mão, eu estou toda madrugada evangelizando. Está aqui, tem 3 aqui, eu estou cuidando, toda madrugada. Você acha que eu vou cobrar de você? A Bíblia diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada fora. Você não tem temor desse versículo não? Se você não tem, jejua 30 dias em cima desse versículo e fala: Senhor, me dê temor só nesse versículo. Porque se for em toda a Bíblia... E muitas vezes julgamos certinhos diante de Deus. Mas cadê? Cadê a alma? Cadê o fruto? Diga para o teu irmão: não seja uma figueira estéril, porque Jesus não quer folha, Ele quer fruto. O que é uma figueira estéril? É aquela que só tem aparência, mas não é. Já viu? Parece Denorex. É igual Denorex, mas não é. Parece, mas não é. Apertou, não apertou? Quero ver não apertar. A Bíblia é confronto, o Evangelho é confronto, amigo. O Evangelho não é melzinho não, o Evangelho é confronto. E eu louvo a Deus por isso, porque é a Bíblia verdadeira que transforma o coração de quem quer ser verdadeiro. Onde está o fruto, irmão? Cadê as visitas? Cadê as almas? Cadê? O carrão está aí no estacionamento, tanque cheio. Mas isso deixa para outro dia, que eu estou montando uma mensagem sobre isso: a figueira estéril e a árvore frutífera. Isso ainda vai demorar um pouquinho, mas vamos voltar aqui para mim não tomar muito seu tempo, já tomei. Escute, não importa as circunstâncias da sua vida, gente, nem da minha, vamos continuar sendo bênção para Deus, para a igreja e para as pessoas. Escute, olhe para mim, você não tem nada a ver com o meu problema para me descarregar em você, mas eu também não tenho nada a ver com o seu problema você passar do meu lado e nem me cumprimentar. O que eu te fiz de errado? Eu te fiz alguma coisa de errado? Fale. Querida, a gente tem que ser bênção aonde Deus nos colocar, e não tribulação. Escute, Jesus diz assim, presbítero Claudemiro: orai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para... Observe, trabalhadores e não quem dá trabalho. Jesus quer trabalhadores na seara e não quem dá trabalho, gente. Por favor, olha para o tema e diga: já não basta, chega de dar trabalho para o reino. Mas é difícil ouvir o glória a Deus. Eu sei que é difícil, porque eu não estou pregando mensagem para ouvir glória a Deus não, gente. Nem estou preocupado com isso, e não sou aqui incentivador de auditório. Levanta a mão e dá um glória, anda, vai lá, dá... Não. Eu estou aqui para proclamar a palavra. Ei, mesmo no silêncio de Deus, Zacarias orava todo dia. Papai, você imagina se levantar cedo e não ter um filho para você dar um abraço? Está lá Zacarias, não tem um filho para dar abraço? Orando. Isabel, no mesmo jeito, todo dia. Era crente todo dia. Era crente todo dia. Quarta lição. Qual é a quarta, pastor? A terceira: permaneça fiel a Deus, mesmo se Deus não está te abençoando. Quarto,
Não vou nem perguntar, eu vou só ver o movimento. Deus arrancará a tristeza e lhe dará motivos para você sorrir. Como o crente é mal acostumado, né? É só dar um melzinho, glória a Deus, né? Até agora, um olhar para mim parece que quer me arrebentar. Mas agora, glória a Deus. Eu vou repetir de novo, tá? Deus vai arrancar a tua tristeza e vai te dar motivos para você sorrir. Fica à vontade, irmão, dá glória a Deus, sorria. O capítulo 1, versículo 11 ao 14. Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar. Apareceu um anjo em pé na direita ali. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Tá. É óbvio, vendo um anjo ali naquele momento, nunca tinha visto na sua vida. Disse o anjo, aí o anjo vai falar com ele. Eu já tinha me jogado no chão só em ver o anjo. Agora o anjo falando, Zacarias. E o anjo chama ele pelo nome. Fala para o teu irmão, Deus te conhece pelo teu nome, não pelo teu apelido. Apelido quem tem é o diabo. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi... Por que a oração foi ouvida? Porque o cara era crente, mesmo não tendo bênção. Por que a oração foi ouvida? Porque o cara era justo, mesmo sem filho. Porque o cara fazia diferença no mundo hostil. Então Deus ouve a oração mesmo. Porque não é qualquer um que Deus ouve a oração não, gente. Zacarias, a tua oração foi... E eu já vi um monte de gente, Deus ouviu tua oração. Aí o cara está cheio de adultério. Ai, que maravilha, Deus ouviu minha oração. Vai nessa, adúltero. Deus ouviu a sua oração. A sua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Verso 14. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Escute, Deus vai arrancar a tristeza do teu coração e vai lhe dar motivos de alegria. Aleluia. O nascimento de João o Batista trouxe alegria para Isabel, trouxe alegria para Zacarias através do anjo. O verso 14 diz isso, ó, e em ti haverá prazer e alegria. Isaías 25:9, por gentileza. Querido, escute, o reino messiânico existe umas características de prazer e alegria. Olha só Isaías 25:9, depois Salmo 14:7. Diz assim, ó: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegremos. Salmo 14, versículo 7, por favor. Aleluia. Diga para o teu amigo do seu lado: Deus vai converter essa luta em vitória. Deus vai converter essa tempestade em bonança. Deus vai converter essa lágrima em alegria. O salmista diz no Salmo 30, verso 5: o choro pode durar uma noite. Ou seja, choro, você tem um limite, só uma noite, mas a alegria virá no amanhã. Eu libero uma palavra no seu coração. Deus vai mover os céus e a terra, vai trazer algo que vai trazer alegria no teu coração. Eu não sei se é uma promessa cumprida, eu não sei se é uma porta que vai se abrir, eu não sei se é uma cura, se é uma salvação, eu não sei o que é, mas uma coisa eu sei: o meu Deus e o teu Deus é especialista em transformar o mal em bem, maldição em bênção, tristeza em alegria, percas em conquistas, derrotas em vitória. Receba esta palavra em nome do Senhor. Salmos 14:7, obrigado. Tomará de Sião
tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do teu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Escute, o tema de alegria percorre o evangelho de Lucas pelo menos 4 vezes. O versículo 44, capítulo 1, diz assim, ó: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria, alegria dentro de mim. Verso 47 de Lucas 1: e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Verso 58: ouvir os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram da sua alegria. Lucas 2:10: o anjo porém disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Aleluia. Eu libero essa palavra. Deus é especialista em transformar nossa tristeza em alegria. Recebe esta palavra em nome do Senhor, irmão. Com todo respeito, coloque a mão em alguém que estiver perto de você e diga assim: Deus vai arrancar a tristeza do teu coração e vai te dar motivos para você sorrir. Oh, ela vai churiando, há uma grande bênção chegando para mim, para você, eu creio, viu? Há uma grande vitória chegando para mim, para você. Deus tem visto as tuas lágrimas. Você tem encharcado o travesseiro, o chão com lágrima. Só Ele, você sabe, a ponto de você não ter nem palavras para falar. Você só se debruçava ao chão e dizia: Senhor, tem misericórdia, eu não aguento mais. E Deus está dizendo: meu filho, minha filha, os médicos não estão conseguindo vencer. Isso está te trazendo tristeza, mas eu vou transformar a tristeza e alegria. Como assim, meu Deus? Como assim? Eu vou te curar. Eu vou realizar um milagre no teu ai, 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 ai. Eu vou tocar aonde o médico não está conseguindo, aonde os aparelhos não estão conseguindo. Isso vai ser motivo de alegria. E você vai subir no altar, nos púlpitos e contar: Jesus me deu a vitória. Aleluia. Você crê? Quinta e última lição, e para a gente ir embora, na casa não sei de quem, pegar ainda a meia banda do frango assado. Rapaz, fala em frango assado, ontem aqui no encontro de casais, meu Deus, pensa num banquete, né, gente? Mas sobrou comida, sobrou doce, sobrou bolo, pudim. Rapaz do céu, foi uma benção. Quinta e última lição, sabe qual é? Deus honra seus servos e suas servas no tempo certo, e tira toda a vergonha e lhe dá honra. Cutuca o vizinho, ele está quase dormindo, fala assim: Deus vai te honrar no tempo certo. Verso 23, por favor, verso 25, para a igreja ler com a gente, por gentileza. Lucas 1, diz assim, verso 23, a gente leu no início. Aconteceu o que? Ou sucedeu? Aconteceu que terminados os dias do seu ministério, ou seja, terminou os dias do ministério de Zacarias, voltou para casa, como era costume. Eles ficavam tempos lá no santuário, depois voltavam. Voltou para casa, ele chega na casa dele, verso 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, ou seja, engravidou-se. Ocultou-se o menino por 5 meses. Ficou com medo. O que o povo ia falar? Dizendo ela a si mesma: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio. Opróbrio é vergonha, para anular a minha vergonha perante os homens. Aí, irmãos, no versículo 57 e 58, diz assim, ó: e a Isabel, ou seja, para Isabel,
cumpriu-se o tempo de dar à luz. Vocês sabem, os 9 meses. E teve o quê? O que o anjo falou lá atrás? Você terá um filho e vai chamar João. E do jeito que Deus fala, ele cumpre. Não teve uma filha, teve um filho. Aí o verso 58, ó. 58. Ouviram os seus vizinhos, ouviram. Isabel nasceu uma criança, o menino nasceu. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usava de grande misericórdia para com ela e participaram da sua alegria. Aleluia. Irmão, escute. O Espírito Santo manda dizer algo a você. Não deixe seus pensamentos duvidar da promessa de Deus, porque se Deus prometeu, vai acontecer. Eu vou repetir: não deixe os teus pensamentos fazer você duvidar da promessa de Deus. Daqui a pouco eu te explico isso. Porque se Deus prometeu, Ele vai fazer. Irmão, irmã, por favor, Deus manda dizer: não olhe para a sua condição. Bispo, Zacarias, já bem velhinho, idade avançada, ele estava olhando para o seu corpo físico. Quem sabe ele disse para o anjo, por isso que ele disse para o anjo: vem cá, anjo, eu vou ser pai, mas como saberei que serei pai? Eu sou velho. Aí o anjo disse: porque você duvidou, você vai ficar mudo. Zacarias está olhando para a sua condição física, é impossível. A dúvida entrou no coração de Zacarias. Mas não basta, vem Isabel. Isabel estava também olhando para o corpo físico. Ela era e avançada em dias. Então, ou seja, eles olham para a sua estrutura, sua condição. É impossível isto, hein? Não deixe a dúvida, não deixe a dúvida, não deixe os seus pensamentos duvidar de que Deus disse que ia fazer, que ia vender, que a porta ia abrir, que as coisas iam acontecer. Não deixe de duvidar, creia, creia. Mas assim diz o Senhor nesta noite para nós que aqui estamos: não olhe para a sua condição. Eu não tenho jeito, eu não consigo, para mim isso é difícil. Mas olhe para Deus e acredita: Deus vai te honrar. Deus vai, irmão, vou liberar uma palavra porque Deus falou comigo hoje, trancado na minha casa o dia inteiro, e minha esposa e meu filho sabem disso. Deus me diz assim que 2026 é um ano de muita honra para este povo. Deus vai te honrar, Deus vai honrar a tua empresa, Deus vai honrar o teu trabalho, Deus vai honrar lá na tua casa, na tua família. 2026 você vai ter aquela casa própria que você tanto pediu. 2026 diz o Senhor que você vai trocar de carro e ir para um carro melhor. Deus vai te honrar, e ainda você mais ousado para liberar a palavra. Vai ser antes do mês de junho chegar, intermédios de janeiro a junho. Deus vai te honrar, e Deus vai te honrar tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, irmão do céu, que os vizinhos, que os parentes vão chegar até você, Pablo, e vão perguntar: mas o que aconteceu? O que foi isto? A Bíblia diz aqui, irmão, que os amigos, Daniel, os vizinhos, os parentes, correram para a casa de Isabel, correram para a casa de Zacarias. Ei, por favor, o que foi, pessoal? Gente, a gente quer ver o bebê que nasceu, a gente quer ver o Joãozinho que veio. Isabel, quem sabe pega no colo e fala: você quer ver o João aí, ó? Eu era estéril, não podia,
meu velhão estava velhão, já era. Mas assim como Deus fez com Abraão e Sara, Deus fez comigo também. Olha a bênção, dá olha, ai, ai, irmão do céu, vai vir aqueles que falam mal de você, vai vir aqueles que torceu para tua derrota, vai vir aqueles que falam, não, lá é impossível, ele não. Aí vai vir e fala, vem, pode chegar, pode ver, quer que eu mando uma fotinha, tuque. Aí você vai tirar foto do carrão, aí você mandou lá pro irmão, lá fala, toma aqui, ó o carrão que Deus, aí você tira a foto daquela casona, e manda lá, já aqui abençoado, ó, tô enviando para você, tira um print, Deus está dizendo aqui nesta noite, eu sinto a graça dele, porque como você e eu, a gente não serve o capeta, e eu sei que Deus está falando na minha boca, eu vou honrar você, porque eu tenho visto que você mesmo, diante de luta, diante de tanta tribulação, você é justa, você é justo, você é temente, você está fazendo o que eu te mandei, você está pregando, está louvando, está evangelizando, você está nos cultos, está exercendo o cargo, então você merece, já ouvi tua oração, agora a bênção está chegando, a vitória está vindo, levante a mão, igreja, creia, meu amigo, minha amiga, eu entendo que você está aí com a mãozinha engessada, mas levante a tua mão, eu libero uma palavra agora sobre a tua vida, a honra que Deus vai te dar, parentes invejosos vão ficar babando de inveja, e deixa babar, porque Deus vai dar muito mais. Diga para o irmão, Deus vai te dar muito mais, porque eles estão falando mal de você sem você dever. Aí Deus está olhando e fala, vai ver, quem ri por último ri melhor. Fala para o irmão, quem ri por último ri melhor. Zombaram, varão, zombaram de Zacarias, zombaram, falaram que estéreo estava debaixo de castigo de Deus, por isso que era estéreo, que Isabel era estéreo porque estava debaixo de castigo. Eles aguentaram tanta afronta, gente, mas eles não saíram da presença de Deus, e no tempo certo, Deus honrou eles, e fez com que os parentes, os vizinhos que torciam para a falência deles, deixa eu ver a bênção, pode vir ver a bênção. Já viu aquela canção? Tem coisa nova vindo por aí. Tem coisas de Deus chegando para mim e tua vida. Levastor quemandoreve astúria. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Cutuca o vizinho e fala, tem coisas boas de Deus chegando aí. Aguente mais um pouquinho, suporte mais um pouquinho, diz o Espírito Santo. Desiste não, para não. Ele te dá força na fraqueza. Ele te sustenta se você desanimar. Ele te pega pela tua mão e diz, olha, calma, não temas, eu estou com você. Se você passar pelas águas, você não morre afogado não. Se você passar pelo fogo, nenhuma chama vai arder em você. Só não desista, seja igual Isabel e Zacarias. Se é para pregar, continue pregando. Se é para louvar, continue louvando. Se é para fazer, continue fazendo o que Deus te mandou. Pastor, mas eu não estou vendo as coisas clarear. Mas o Espírito Santo está dizendo, vai começar a clarear. Ai, Omar, que maço, vai começar a clarear na sua vida, viu? Ai, irmão, Deus, olha, pela fé, pela Bíblia eu uso, Deus vai enviar anjo na sua casa, para te visitar, para falar com você. Deus vai falar com você em sonho, visão, vai mostrar que Ele está contigo, viu? Oh, eu libero a palavra, Deus vai transformar a tua tristeza em sorriso, a tua angústia em vestes de louvor, de alegria. Deus vai, irmão, as coisas vão melhorar, diz o Senhor nesta noite, vai melhorar. Você não pode desistir, e quase você desistiu, diz Deus, você quase se entregou. Não entregue o teu casamento para o diabo, não entregue não, não entrega não, vai firme, vai melhorar. Deus vai fazer uma obra linda que você nem imagina. Fecha os teus olhos, coloque a mão no teu coração, fecha os teus olhos e ouça somente o que eu vou te dizer. As promessas de Deus podem dar a sensação de que estão demorando para ser cumpridas. Porém, Deus faz tudo no tempo apropriado. Todas se cumprem quando vivemos uma vida que agrada a Deus. Aparentemente, não havia nenhum sinal de que Deus estivesse trabalhando para abençoar Zacarias e Isabel. Mas Deus
estava em ação. Deus estava trabalhando. Portanto, devemos apenas confiar, acreditar que no tempo perfeito, que no tempo exato do Senhor, as respostas das partes de Deus chegarão para nós. Como eu disse, o nome Zacarias significa o Senhor se lembrou. E Deus manda dizer para você, no tempo certo, me lembrarei de você, me lembrarei das suas dores, me lembrarei da sua tristeza. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Zacarias e Isabel e lhe deu um filho. Filho representa uma promessa cumprida. Filho representa uma grande bênção que chegou. E creia, meu irmão, diz Deus, creia, irmã, no tempo certo, o Senhor se lembrará de você e vai dar a você uma bênção tremenda. Ei, uma Xúria, o Senhor diz a você nessa noite, por esta palavra, você está iniciando lá embaixo do zero, com seus negócios, e você ainda perguntou, será que vai dar certo? Eu não tenho toda a condição para ter uma mega empresa, eu não tenho condição. Você está duvidando da promessa, e Deus está dizendo assim, vou te levantar um grande empresário, uma grande empresária. Você pedia para o Senhor uma resposta para tomar uma direção profissional, e o Senhor diz para você nessa noite, escute, eu não cuidei de você até agora? Por acaso eu sou Deus para te abandonar? Por acaso eu sou Deus para deixar você sozinho, sozinha no barco nessa tempestade? Te diz o Senhor, andarão os dois juntos se não tiver de acordo? Chegou a hora, chegou o tempo. O Senhor diz também a você que está lá dizendo assim, eu não tenho condição, minhas ferramentas são poucas, meus clientes são tão poucos. O Senhor diz a você, se você continuar sendo justo diante de Deus, irrepreensível, ser um bom pai, um bom marido, um bom membro, um servo do Senhor, o Senhor diz a você, 2026 vai ampliar as fronteiras. Você vai ter que alargar a tenda, esticar as cordas, porque você vai crescer. A sua empresa vai sair lá do primeiro degrau e vai subir, subir, subir e subir. Assim diz o Senhor, o que eu te prometi, eu estou movendo o céu, a terra, para realizar na sua vida. Esta é a bendita palavra do Senhor.